Seja bem-vindo ao Visão 360, podcast onde o mundo imobiliário ganha vida. Aqui nós falamos sobre tendências, sobre novidades, tudo o que interessa para você do mercado imobiliário. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que mexe com inquilinos, proprietários de imóveis. Nós vamos falar sobre locações imobiliárias com garantia fiança. E hoje eu sou Érica Costa e nós vamos ter um bate-papo muito especial hoje com a Amanda, que é especialista em locações imobiliárias. Amanda, seja muito bem-vinda, agradeço demais a sua presença. Eu sei que você conhece muito sobre essa área e vai ser muito importante esse bate-papo nosso. Conta um pouquinho da sua trajetória, como que você começou nessa linha, né, de locações, como que você conta um pouquinho da sua história para nós. Muito boa noite, Érica. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, nesse programa maravilhoso. Espero que hoje a gente tire muitas dúvidas, tenha um bate-papo muito legal. Eu estou nessa área imobiliária de locações desde 2013 e eu costumo dizer que quem entra nessa área não sai mais. Verdade. Tanto que eu estou aqui até agora e eu gosto muito, é a área que eu me identifico e espero hoje trazer muita clareza e transparência em muitos assuntos que muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? Nossa, que legal, desde 2013, né, meu Deus, é uma história, né, meu Deus, mais de 10 anos nessa área, então é realmente, vamos falar bem a realidade, né, na verdade esse mercado também foi mudando, tem muita novidade, muitas coisas que era feita de forma que era, eu digo assim, que eram mais inseguras para o proprietário, para o inquilino, e agora a gente vê assim, hoje o nosso tema, que é muito importante, fala assim, temos assim segurança, né? Tanto Com certeza. para o inquilino quanto o proprietário. Então, assim, acho muito legal. E Com aí eu certeza. queria perguntar para você, como que você avalia o mercado de locações hoje? Os valores de aluguéis têm subido muito, como que tá agora? Então, hoje tudo mudou, né? Nesse último ano teve uma alta de 13% mais ou menos, superou a inflação, né? Mas assim, é um mercado que só cresce. A busca ainda por imóveis para locação é muito grande, né? Também devido aos juros de financiamento. Então, a busca por imóveis de locação nunca para, né? Sempre tem gente procurando tanto comercial, né, empresários e tanto como pessoa física, né, para poder morar com a sua família. Então, assim, a busca é muito grande e ainda tem aquela questão de que as pessoas acham que é uma coisa muito complicada alugar um imóvel, né? Que precisa de um fiador, que precisa ter um calção, e é justamente isso que a gente precisa pontuar hoje aqui nessa conversa, né? Que esse bicho de 7 cabeças não existe mais, que hoje nós temos praticidade, temos opções mais rápidas, né? E mais simples. Então, hoje a gente precisa deixar isso muito claro, que é a questão do seguro Hoje fiança. todo mundo vai sair escolado nesse assunto, né? Com certeza. Que legal. Então, me fala uma coisa, a dificuldade, tem tido muita dificuldade nos fechamentos de contratos? Então, tem, porém, é essa questão que é o medo do desconhecido, né? As pessoas, quando a gente fala na melhor opção, fica ainda travado naquela questão, mas eu não tenho um valor reserva para dar de calção, eu não tenho um fiador que tem, porque dos requisitos que é solicitado é que o fiador tenha um imóvel quitado, né, que é aquela garantia principal para poder ser fiador. Então, hoje em dia, uma pessoa se disponibilizar para ser fiador, alguém achar um fiador ou ter essa reservinha ali separada para dar de calção, é mais complicado. E aí as pessoas têm essa impressão de que o seguro-fiança vai ser um gasto, uma despesa extra. E a gente vem mostrar que não, que o seguro-fiança é um aliado, é uma garantia que vai caminhar ali com eles durante todo o processo da locação. Então, essa questão de existir a dificuldade em fechar o contrato quando a gente conversa, né?
É mais essa. Mas aí explicando e mostrando todos os pontos positivos que existe, aí a gente vai entendendo, né? E traz a solução e mostra que funciona e que é bom. Eu vejo assim, a maior dificuldade, principalmente para quem vem de fora da cidade, né? Aham. Porque imagina, você chega numa cidade nova, não conhece ninguém, como é que você vai arrumar um fiador para assinar um Exatamente. contrato de locação? Então eu fico imaginando que a dificuldade maior é as pessoas imaginarem que vai precisar ter isso, né? Exatamente. E às vezes encara como uma única opção. Muitos clientes vêm à imobiliária ou procuram o proprietário já com aquele medo, mas eu não sei se eu vou conseguir alugar. E assim, não é nada disso, né? Nós temos hoje muitas seguradoras que trabalham em conjunto com o proprietário imobiliário, o que é muito importante, né? E hoje eles têm, assim, opções que realmente são muito úteis, né? Já não é mais aquilo que você paga, ai, mas eu não vou ter um retorno. Nossa! Mas assim, se você morar 2 anos, 1 ano, 3 anos no imóvel, os benefícios são muito maiores, porque é um suporte, né? Não só para questões de não pagamento do aluguel, mas hoje em dia as seguradoras dão opções de coberturas extras, sorteios, solicitações emergenciais, suportes com relação a encanamento, eletricista, coisas muito úteis, né, no dia a dia, em todas as casas que precisam de manutenção e que sempre acontece um imprevisto. Então, até os seguros fianças hoje oferecem serviços extras. Então, assim, os benefícios são muito maiores do que pensar que está efetuando um pagamento que não vai retornar, que seria o caso do calção. Mas, assim, o seguro fiança você pode parcelar hoje em até 12 vezes. Legal. É incluso no boleto do aluguel. Sem contar que os valores variam muito, como tem muitas opções de seguradoras muito boas, então tem esse leque que pode ser analisado, o cliente pode ser aprovado em todas seguradoras e a gente oferecer todas as opções com muita clareza e mostrar o que cada seguradora te oferece e ele ter essa oportunidade de analisar e ver quantos benefícios cada uma tem para oferecer ao longo de toda a locação. Nossa, que interessante a pessoa poder escolher. Então, assim, agora vamos direto ao ponto que eu quero que você conta pra gente e explica pra gente o que é o seguro fiança, porque tem muita gente que não conhece. Sim. E não sabe dessa modalidade, só sabe das tradicionais. Então, Sim. assim, conta pra gente o que é o seguro fiança e como que funciona na prática isso. O seguro fiança nada mais é do que uma alternativa que substitui o calção e o fiador, que são, na verdade, as garantias mais antigas de locação que ainda existem, mas, como venho falando, são mais complicadas, né, hoje em dia. Então, o seguro fiança funciona, basicamente, eu costumo dizer que é como um seguro de carro. A gente espera nunca precisar usar, Verdade. mas se for necessário, ele está ali. Então, a pessoa vem até a imobiliária, até o corretor, traz documentações básicas para serem analisadas por todas as seguradoras que a imobiliária tem como parceira para poder trabalhar. E documentação básica que eu falo, documento de identificação, comprovante de endereço, uma comprovação de renda, que hoje em dia também as opções opções de comprovações de renda são muitas. Às vezes as pessoas também acham que precisa ser apenas o holerite, e não, a gente também explica todas as opções que temos, né? E aí essa seguradora garante todo o período ali de vigência do contrato previamente contratado, né? E aí, essa seguradora, em casos de inadimplência, quando vai sair do imóvel, precisa fazer uma pintura, aconteceu um dano, aconteceu uma coisa inesperada, a seguradora está ali para poder garantir para o proprietário que essa locação vai iniciar bem e vai finalizar bem. Então, o seguro fiança abrange tanto o inquilino, que vai pagar um valorzinho ali todos os meses junto ao aluguel, às vezes nem percebe por essa opção do parcelamento, tanto para o proprietário, que vai se sentir tranquilo, sabendo que vai ter toda essa segurança que uma garantidora vai trazer durante a locação e cotas extras também. Em caso de condomínio, o boleto condominial mensal,
Entra também o entra condomínio. também. Que legal. Quando é casa, geralmente não vai ter, né? Vai ter o IPTU, cobre água, luz, gás, quando for necessário. Tudo isso entra naquela opção do que cada seguradora vai oferecer. Geralmente são pacotes também, sabe? Então, a gente mostra tudo ali e enquadramos no que vai ser útil e mostramos para o cliente. Então, o seguro fiança basicamente garante a locação, substitui o fiador e o calção por trazer essa segurança tanto para proprietário quanto para inquilino. Na verdade, comparando aí com os métodos tradicionais, ele garante não só o aluguel, Não só o mas ele aluguel. garante também se tiver condomínio, IPTU, água, luz e Uhum, ainda a integridade do imóvel, né? Nossa. exatamente. Então, assim, é uma garantia muito grande. Às vezes acontecem imprevistos da vida, né, que a gente não pode prever. Então, é uma garantia maravilhosa. Eu acho que é a garantia da locação do futuro. Com certeza. Assim, ó, comparando esse modelo com os outros, seria. Fala um pouquinho, o que seria os outros modelos? O quê? Fiador, calção? O que seria para a gente Então, ter um parâmetro de comparação? sim, fiador geralmente é uma pessoa física que as imobiliárias exigem que tenha um imóvel quitado no nome, porque em caso de inadimplência ou acontecer alguma coisa ao decorrer da locação que o inquilino esteja impossibilitado de arcar com o custeio mensal ou com o que tem acontecido, né? A gente recorre a esse fiador, a essa pessoa que se disponibilizou a assinar o contrato juntamente com o inquilino, né? E aí o papel da imobiliária é finalizar a locação, mesmo que ocorra inadimplência, pagar tudo que tem que ser pago para o proprietário, né? Entregar aquele imóvel nas mesmas condições do início também para o proprietário. Então, esse processo de acionar uma segunda pessoa não é uma coisa simples, né? Hoje em dia, como que se toma um imóvel quitado de alguém? É um processo demorado, tem custas, tem que ter espera, tem que ocorrer um processo, né? Processo judicial, na maioria É, das vezes, né? exatamente. Então, o fiador faz esse papel. E o calção, geralmente é aquele aluguel antecipado que fica numa poupança. Geralmente, a imobiliária não pode ficar com esse valor, precisa passar no início da locação para a conta poupança do proprietário, e aquele valor vai correndo juros enquanto o inquilino estiver morando. E ao final da locação, aquele valor, se não tiver nada que ser feito no imóvel, não tiver nenhum valor em aberto pendente, é devolvido, corrigido para o inquilino. Mas, em contrapartida, esse inquilino precisa ter ali 3, 4, dependendo do que a imobiliária ou o proprietário exige. Às vezes exige apenas 3 vezes do aluguel, às vezes exige 3 vezes aluguel, condomínio, IPTU. E nem todo mundo hoje tem esse valorzinho ali reservado para entregar de Custoso, uma né? vez só, É porque né? além de fazer essa calção antecipada, ainda tem que pagar o aluguel. Então acaba para o inquilino é uma situação complicada e dependendo como sai o imóvel, nem sempre aquele valor cobre as despesas, né? Exatamente. Sem contar que quando você dá um calção antecipado, geralmente você também precisa pagar um aluguel antecipado, você paga para morar. E o seguro fiança já não. Já dá também esse conforto de como nós temos uma empresa que garante aquela locação, a pessoa entra, geralmente vai pagar ali um seguro residencial do imóvel, né, que também é responsabilidade do inquilino, mas que é um valor muito menor do que um calção, e mora para depois pagar. Quer dizer, não precisa ter o fiança, né? Não precisa pagar um valor de garantia e não precisa pagar o aluguel antecipado. Então, assim, se a gente Exatamente. for analisar para o inquilino, é uma super oportunidade, né? Principalmente quando você está num lugar novo, né? Chegou numa Exatamente. casa nova, tem que comprar móveis. Normalmente, por mais que você tenha alguma coisa na casa, tem alguma coisa que você É, precisa, né? com Do dia a certeza. dia. Então, isso dá gasto, né? Com Então, certeza. acho que é. E me fala uma coisa: custo. É muito caro para o inquilino? Como que funciona a questão de pagamento disso? Não, não é caro. A seguradora, ela passa ali um valor total. Geralmente varia bastante. Como nós temos bastante seguradoras, elas vão de 8%, chega até 16%, mas assim, cada caso é um caso.
né? Vai muito do histórico do cliente, porque essa análise que as seguradoras fazem, elas veem a renda, veem score e também um histórico ali locatício, né? Às vezes o cliente já vem e já fez um seguro fiança anterior e as seguradoras puxam ali o histórico, como correu essa locação anterior, né? Então, varia muito a porcentagem, mas daquele montante ali final, a gente parcela em 12 vezes, né? E o inquilino vai pagando juntamente com o aluguel e às vezes nem percebe. Mas assim, é entre 8%, 16% aproximadamente do valor do aluguel. Algumas seguradoras fazem ali o valor de aluguel com condomínio e algumas não. Então as opções também vão muito nisso, nessa questão, sabe? Na verdade, quando de repente tem, sei lá, 3, 4, 5, se ele foi aprovado nas 5, dá para ele escolher qual que fica mais interessante para ele, Exatamente, né? porque elas têm coberturas diferenciadas, Legal. né? Às vezes algumas têm mês promocional e tem ali um diferencial para te oferecer que é melhor do que uma outra. Às vezes uma ficou ali nos 9% e a outra ficou nos 8%. Você tem a opção de escolher exclusivamente uma opção do inquilino que vai efetuar esse pagamento, né? Que legal. E o que eu ia te perguntar também, percebi que acho que a avaliação é praticamente como se fosse uma avaliação de crédito, quando você vai Com financiar certeza. alguma coisa, né? E praticamente instantânea, é muito rápida. Que legal. A gente avalia ali de manhã e hoje em dia com as plataformas, né, com essa maneira de avaliar digital, também traz muito conforto porque a gente pode anexar documentos, não tem aquela necessidade de imprimir, de levar fisicamente, é tudo digital, a gente recebe, a gente digitaliza, manda na plataforma, uma plataforma única, já traz ali o retorno de 10 seguradoras. Que legal. Então, no mesmo dia, a gente tem ali um resultado para poder passar para o cliente e às vezes a gente dá a notícia, olha, 5 seguradoras te aprovou e ele se anima. Que legal. E ele vê que ele tem opções ali do mais barato até um pouco mais caro que traz outros benefícios, mas é uma opção exclusiva dele. E ele pode escolher se ele prefere pagar um valor mais em conta, sem tantos benefícios, mas que já vai atender tanto o proprietário quanto ele, ou às vezes, mas eu preciso, isso aqui para mim vai ser muito útil, então eu prefiro pagar uma taxa um pouquinho maior, porque isso aqui eu vou utilizar bastante. Ele pode Então, escolher, né? É. Uma coisa que eu estava pensando aqui, que eu sei que é uma dor que a gente sente isso em quase todos os créditos imobiliário, financiamento, comprovação de renda. Quando a pessoa é autônomo, tem como fazer a aprovação quando é Com autônomo? certeza, com certeza. Hoje em dia pode fazer a comprovação de renda com informações bancárias. Que legal. A gente solicita apenas os 3 últimos meses de extrato bancário, onde aquela pessoa tem ali uma renda movimentada em conta, né? E imposto de renda, Prolabore, porque a gente também aluga para imóveis comerciais e muitas das vezes as pessoas que trabalham com comercial não vão ter olerite, às vezes também não tem extrato bancário, às vezes trabalha justamente com o imposto de renda Legal. ou o Prolabore em si, ou às vezes até declarações do contador. Algumas seguradoras aceitam, outras não aceitam, mas a gente também consegue falar quais aceitam, quais não aceitam, mas assim, todas aceitam imposto de renda, extrato bancário. Então, não fica desamparado. Porque assim, é uma super oportunidade, né? E me fala uma coisa, quais são os desafios? As pessoas ainda têm resistência em fazer nessa modalidade? Ainda tem resistência, pelo medo do desconhecido. Às vezes as pessoas chegam aqui e falam, nossa, mas vai ser uma despesa que eu não queria ter porque esse valor não vai voltar para mim. A gente escuta muito isso. E aí o que a gente leva para a pessoa é justamente, veja bem, não é de forma nenhuma uma despesa, é um aliado, porque você vai ter segurança e é um valor mínimo comparado com se você for encontrar alguém que queira ser seu fiador ou você ter ali aquele montante inicial para pagar calção. Você fala em 3 aluguel antecipado, mais o mês, são 4? Um caminhão de mudança Poxa vida, para né? poder se mudar, né? Aquele custo ali inicial de um novo lar que tem, né? Então a gente tenta mostrar que não é uma despesa, é um benefício.
Você não depende de alguém, você não depende de ter uma poupancinha ali reservada e tirar ali da tua conta, sabe? E é um valor que realmente é muito pouco comparado, sabe? E é diluído, né? Exatamente. Em 12, né? Então, assim, vale muito a pena a resistência, mas as pessoas que ainda não sabem o que é. Talvez Então, assim, falta de conhecimento da insegurança, né? Exatamente, porque o seguro-fiança ele veio crescendo, né? Ele não existia há um tempo atrás. Existia seguro de carro, mas o de imóvel poucas seguradoras faziam. E aí, com o tempo, como viram que foi funcionando, foi crescendo muito. E hoje, muitas imobiliárias só trabalham com seguro-fiança por conta do... Porque eu fico imaginando, ele segura tanto a imobiliária, fica A segura porque ela imobiliária, oferece um serviço de qualidade, sabendo que ela está segurada. com certeza. O inquilino que pode pagar esse custo parcelado durante o contrato inteiro. Sim. E ainda o proprietário, porque assim, quando você fala para mim que o aluguel está garantido, o condomínio, as contas de água, de luz e ainda a integridade do imóvel, meu Deus, acho que a maior dor de cabeça, a maior assim, medo e dor dos proprietários é justamente quando o inquilino sai. Quando o imóvel fica, então eu fico imaginando que isso aí é um remédio assim pontual em cima da ferida, assim, aquele remédio infalível, né? Com certeza, porque eu imagino que todo proprietário, pelo menos os que nós atendemos, olha, mas eu estou entregando meu imóvel tão perfeito e realmente está tão perfeito, eu quero receber ele assim, pintado, com os meus móveis planejados que eu coloquei agora inteiros, principalmente os mobiliados. Porque hoje até mesmo as grandes empresas alugam imóveis para os seus funcionários. Né? Aqui em Curitiba, a gente sabe que tem muitas que são assim, né? Muito. Então, acabam morando mais de uma pessoa e a gente pode afirmar com toda clareza para o proprietário que nada vai acontecer com o imóvel dele e que se acontecer, a gente tem o seguro-fiança que vai trazer essa garantia para ele de devolver tanto o imóvel, da mesma forma que foi entregue, quanto em questões de valores. Se por acaso acontecer ali de não ser pago as taxas e aluguéis mensais. Que legal. Me fala, para quem está ouvindo, então, quero que você fale para a gente, assim, quem quer alugar um imóvel e o que precisa fazer para se preparar para conseguir alugar nessa modalidade de seguro-fiança. Sim. O importante é se preocupar com o seu histórico financeiro, né? É muito importante ter um score bacana, porque é essa análise que as seguradoras vão fazer. Se o seu score tá bom, se as suas contas estão ok, não há nada aberto no seu nome, né? Claro, é impeditivo eu ter uma fatura de luz aberto? Não, não é impeditivo. A gente pode fazer a avaliação. Só que, claro, se você não tiver ali nenhuma restrição, é certeza que a sua aprovação vai ser muito melhor, até em questões de porcentagem ali do valorzinho que vai ser pago, sabe? Então, o conselho que eu daria era se preocupar com essa questão de não ter restrição no nome e ter ali um score bacana para que a aprovação seja mais rápida e positiva e com uma porcentagem menor possível para o cliente. Que ótimo. Então, se a pessoa tiver, de repente, com alguma restrição recente, ele precisa dar uma regularizada, né? E aí, para depois ser avaliado, para conseguir um resultado melhor, né? E a gente faz essa pesquisa, consegue orientar o cliente, né? A gente consegue ver se é uma restrição interna de cartão de crédito ou com um banco específico. E a gente consegue passar essa orientação até mesmo para poder fazer uma negociação. Às vezes é uma fatura de cartão de crédito que a pessoa diz que foi um valor indevido e até hoje não conseguiu comprovar e fazer regularização. Então, a gente orienta a fazer ali a negociação, porque daí sai aquele valor total e fica mais fácil fazer a aprovação. Então, a gente também consegue passar todas essas orientações para o cliente que vem até nós. E a gente faz a pesquisa junto com a seguradora também e consegue orientar bem certinho, porque cada cliente vem com um caso diferente. Então, é importante não ter essa preocupação de procurar a imobiliária e receber as orientações necessárias. Às vezes fica com medo de procurar, porque acha que não vai conseguir alugar, sendo que aqui vai ter todo
o suporte necessário e vai ver que é muito mais simples do que parece. Na verdade, todas as informações, instruções, a pessoa consegue vir com um especialista, né? Com Pessoas que vai certeza. conseguir ajudar ele a conseguir o objetivo. É. E me fala uma coisa, os proprietários, como que os proprietários podem incentivar? Porque para os proprietários essa é a melhor opção, né? Com Como que dá para os certeza. proprietários incentivarem essa modalidade? O principal ponto é o proprietário também entender os benefícios, que muitos deles também não têm noção Não do conhecem, quanto que né? abrange. Uhum. Então, está em conjunto com a sua imobiliária, com a sua corretora. Se tem dúvidas, vir até nós para a gente poder explicar todos os benefícios necessários e concordar que o seu imóvel seja alugado através dessa garantia. O principal passo é esse, porque muitos proprietários acabam falando, mas eu só confio ali no dinheiro na minha conta. E a gente acaba também explicando que muitas vezes, se for um calção de 3 meses, por exemplo, e a pessoa já entrar e não pagar o primeiro mês, não pagar o segundo, não pagar o terceiro e devolver o imóvel faltando um fogão, um sofá, Nossa, ali já está o prejuízo. prejuízo. Com E são certeza. coisas comuns, podem acontecer. Então a gente precisa trabalhar com possibilidades que realmente acontecem. Então quando a gente mostra para o proprietário que pode ocorrer e que aquilo ali não será suficiente para arcar com todo o custeio, e o seguro-fiança sim, porque eu acho que eu não mencionei, mas tem seguradoras que cobrem até 35 vezes o valor total da locação. Nossa. Então, assim, é certeza que não vai acontecer, a imobiliária não vai deixar chegar ao ponto e nem a seguradora, porque eles têm ali um prazo para, infelizmente, se for o caso, acontecer um despejo. E o proprietário também não precisa arcar com custeios de um advogado, honorários, custas processuais, que são caras, né? A gente sabe que é. Então, levar a ele toda essa informação que às vezes ele não tem. Então, quando ele entende o que é, ele acaba trabalhando junto ali em conjunto com a corretora e a imobiliária, é o primeiro passo. Ele entender que vai ser bom para o imóvel, para ele, para o inquilino, para o bem de todos. E assim, num ponto que você tocou agora, que a gente não tinha falado ainda, a questão jurídica, né? Porque quando você vai entrar com despejo, a pessoa ficou 1, 2 meses sem pagar, tem custo de advogado. Então, nesse caso, com o seguro-fiança, a pessoa, o proprietário não tem custo nenhum. A seguradora que assume tudo até o final. Existem prazos, né, que a seguradora passa para poder ocorrer um despejo, existe toda uma negociação. Inclusive, notificações é com a seguradora vai até o imóvel, procura o inquilino por e-mail, por ligação, pessoalmente. Então, existe todo um trabalho que o proprietário não vai precisar se preocupar, que a imobiliária, em conjunto com a seguradora, faz por ele. Legal. E aquela certeza de que, precisa esperar 3 meses para ocorrer o despejo, mas é certeza que vai ocorrer. E vai ocorrer da melhor forma possível. Então, ele não vai ter aquela preocupação de correr atrás de um advogado, de tirar uma pessoa, de ter que ir lá pessoalmente, de levar uma notificação pessoalmente. Então, facilita muito e traz essa certeza que, por mais que ele tenha que aguardar um pouquinho, mas que vai dar certo e ele vai receber o imóvel ali dele íntegro. E nesse período que está acontecendo uma ação de desocupação, de despejo, ele recebe os aluguéis desse período também? Normalmente. Ele não fica desamparado. A gente tem um prazo para comunicar cada seguradora. Vamos supor um exemplo. Um inquilino atrasou um boleto que venceu dia 15. Nós precisamos esperar até o dia 5 do próximo mês para poder acionar a seguradora dele. Acionamos a seguradora, que esse inquilino está em atraso há certos dias, né? A seguradora abre um processo interno lá com eles, lá interno com a seguradora, para poder efetuar esse pagamento com juros e multa para o proprietário. Legal. Então, ele precisa aguardar alguns dias para receber, mas ele recebe garantido. Ele não fica naquela dúvida, nossa, mas quando que eu vou receber? Daqui 6 meses? Daqui 1 ano? Não. Ele vai receber no mês seguinte, corrigido. Se o inquilino atrasar novamente no mês seguido, mesma coisa. A gente aguarda o prazo,
abre um processo, a seguradora paga, a gente transfere para ele. Geralmente, quando chega no terceiro mês, que a gente já comunica a seguradora, a própria seguradora já abre um processo interno e comunica à imobiliária de que vai precisar tirar esse inquilino. E não é uma questão assim de supetão. Existe uma notificação, existe tentativas, entender o que está acontecendo Com o inquilino, com o né? inquilino. Então, é tudo feito com muito cuidado, com muita cautela. E o proprietário recebe durante o período todo, até poder alugar esse imóvel novamente, ele não fica desamparado. É porque as pessoas que a gente conversa que já alugou imóvel, a maior dor de cabeça é que eles falam assim, tá, eu coloquei lá, a pessoa me pagou tantos aluguéis e o primeiro mês não pagou e o segundo não pagou. E aí, gente, eu já vi situação que a pessoa fica quase um ano com o inquilino lá sem pagar. Sem pagar. Então eu fico, daí quando eu falo com essas pessoas, eu falo assim, gente, não é possível que vocês não conhecem não é possível. Como é que ainda tem gente que faz esse modelo ainda, né? Não garante nada, né? Não é seguro para o proprietário do imóvel. E aí eles ficam com medo, com receio para o próximo. Daí eu nem sei se eu quero alugar, porque judiaram tanto do meu imóvel. Que eu tenho traumas. Eu já vi gente falar assim, ó, o valor que eu recebi durante um ano, eu praticamente gastei na reforma para deixar o imóvel do jeito que estava. Aí nessas horas, assim, meu Deus, como pode, né? Eu acho que daí realmente eu penso assim, na sua opinião, Amanda, você acha que realmente seguro fiança vai ser a modalidade do futuro? Eu tenho certeza. Eu tenho essa plena certeza, diante de tudo que nós vemos, de todas as experiências que acontecem, eu tenho certeza, porque assim, é a garantia que não traz a dor de cabeça, sabe? Aquela situação desagradável que pode vir a acontecer. Então, assim, eu acho, falei lá no início, e é a garantia do futuro, é o que eu ofereço, é o que eu indico, é o que eu tenho prazer de falar, porque já trabalhei com calção, com fiador, e hoje só com seguro fiança, justamente por causa disso. O que é bom, a gente precisa passar para frente, né? Os tempos são outros, as opções são outras. Então, é muito importante levar o conhecimento para quem ainda não tem, não entende, não sabe, nunca viu, não teve a experiência. E é importante a gente que passa, que trabalha com isso, falar de todas as experiências e mostrar que realmente é a melhor garantia hoje em dia, com certeza. E a questão de facilidade, né? Porque você fala assim, quando você entra num imóvel, pensando lá no lado do inquilino, quando acontece, sei lá, um chuveiro queimou, deu um problema de encanamento, saber que tem a opção do seguro cobrir isso também, a pessoa vai ter um acesso muito mais fácil, ele não precisa ele nem fala com o proprietário, ele já consegue acionar direto o seguro, então acho que isso é uma super oportunidade mesmo, Exatamente, né? E ele tem tudo em mãos, porque quando ele fecha esse seguro é dele. Então, a apólice vem no nome dele, o documento a gente entrega para ele, já que ele vai estar efetuando os pagamentos mensais, nós acompanhamos, mas é um documento dele. Então, ali ele tem o número para onde ele pode pedir suporte para cada questão, é só ele passar o CPF, é muito prático, não costuma demorar, né? Conforme as experiências que a gente já teve, é muito raro, sei lá, uma pane em alguma seguradora que fica sem sistema. É uma raridade. Geralmente liga, ou hoje em dia tem aquele WhatsApp que é automático, a pessoa só vai colocando o CPF, a opção que precisa, e eles perguntam se é um horário agendado ou uma emergência imediata, e a pessoa tem a opção de agendar para um dia que está em casa, de manhã, de tarde, de noite, ou imediatamente um cano estourou, a minha cozinha está alagando e eu preciso de alguém, e as seguradoras têm esses carrinhos por aí que já vem com nome, né? Que legal. A gente já vê e já sabe que está indo socorrer alguém. Que legal, que máximo. Gente, que papo incrível, Amanda. Como foi bom conversar com você. Você fala de um jeito tão simples, tão fácil de entender. Muito obrigada por compartilhar com a gente essas informações tão valiosas. Tenho certeza que quem precisa de imóvel para alugar, esse
esse episódio tá, assim, imperdível. Já falando com vocês, quem gostou desse episódio, quem gosta do nosso conteúdo, curte, compartilha. Tem muita gente que precisa ouvir esse assunto. É muito importante tanto para quem é proprietário de imóvel e não conhece essa modalidade. Eu acho que é realmente a modalidade do futuro. Eu acredito que no futuro a gente pensando, vai chegar uma hora que os proprietários não vão aceitar outro tipo de modalidade, porque assim, no meu conceito, também tenho um pouquinho de conhecimento, eu falo para você, não conheço nenhuma modalidade que deixe o proprietário tão seguro e o inquilino também. Então, acho que ele cuida das duas partes, né? Então, isso acho que é muito importante. Sim. Agradeço, Amanda, você ter vindo hoje aqui, dividir os seus conhecimentos com a gente. Foi um prazer falar com você. Imagina, Érica, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui tendo esse papo bacana. Eu realmente espero que tenha tirado um pouquinho das dúvidas, tanto das pessoas interessadas em alugar, quanto dos proprietários que têm ali o seu imóvel, que tem um preço, né, não só financeiro, mas emocional para cada pessoa, e que tenha esclarecido esse medo e traga um pouquinho de clareza e deixar claro que essas pessoas que buscam uma imobiliária e não sabem do seguro fiança, percam esse medo, venham até a imobiliária, tirem suas dúvidas e deixem seus imóveis em segurança e procurem o seu imóvel também em segurança. Então, eu espero que a gente traga um pouquinho de informação boa para quem não conhecia essa modalidade. Isso aí. E para você que acompanhou até aqui, nós estamos muito felizes com a sua audiência e nos vemos no próximo episódio. Até mais!